Deixa eu aparecer aqui. Bom, vamos lá dar um reforço na parte dos termos. Definição. Bom, primeiro, valor. Todo valor tem que ter duas coisas: sinal e quantidade. Termo. Todo termo é um valor. Então, todo termo, como é um valor, tem que ter o sinal e a quantidade. Vou avançar. Exemplo 1. Nós temos aqui mais 4. Bom, já é um valor. Tem o sinal e a quantidade. Então, o termo de mais 4 é mais 4. Tá? Importante. Quando o termo é positivo, você pode colocar ele com ou sem o sinal. Então, o termo mais 4, eu posso escrever assim, 4. Mas na hora de ler, eu tenho que ler aqui na frente do 4, tem o sinal de mais. Todo termo sem sinal é positivo. Exemplo 2. Menos 4. Já é o valor, porque tem o sinal e a quantidade. Então, o termo aqui é menos 4. É um termo negativo. Importante, o termo negativo sempre tem que ter o sinal de negativo. Aqui nós temos menos 1, já é um valor. Então, como tem o sinal e a quantidade, é um valor, a gente pode falar que ó, o termo é menos 1, que é o mesmo valor, menos 1. Tipos, vamos ver os tipos de termo. Termo positivo. Termo positivo é quando tiver o sinal de mais na frente. Tá? Então aqui, ó, eu tenho o termo, aqui eu tenho o número 1. Bom, esse número tem que se transformar em um valor. Valor tem que ter sinal e a quantidade. Aqui está a quantidade que é 1. Todo número sem sinal é isso, positivo. Então aqui é mais 1. Aqui é mais 1, que é o valor mais 1. Ou seja, o termo aqui é mais 1. Confirmando aqui embaixo. 1 é igual a mais 1. Todo número sem sinal é positivo. Então aqui nós temos valor mais 1. Então o termo é mais 1. Aqui já é um valor, menos 2. O sinal é menos, a quantidade é 2. Então o valor aqui é menos 2. Todo termo é um valor, então o termo aqui é menos 2. Aqui nós temos que primeiro juntar os sinais, né? Tem que ser sempre um sinal e a quantidade. Aqui nós temos 3 sinais. Fazendo passo a passo, vou aumentar. Sinais diferentes dá negativo, sinais iguais dá positivo. Então aqui dá mais 2, tá? Fazendo de 2 em 2. Aqui, como é que ele fez? O mais vem para cá, sinais iguais dá positivo, ou quantidade par de sinais, são 2 sinais, quantidade par de sinais negativos dá positivo. Aí juntando mais com mais, sinais iguais dá positivo. Então fica o valor mais 2. O termo vai ser mais 2. Então nesse caso aqui, ó, a gente teve primeiro que juntar os sinais para ficar um só. Aí cai na regra do valor. Sempre tem que ter sinal e a quantidade. Vamos avançar. Tira qual parte. Termo negativo. Termo negativo tem um sinal de menos na frente, né? Então aqui, valor menos 2, termo menos 2. Menos 2, tem que parar, eu tenho que tomar café. Menos 1, onde que eu tirei menos 2? Dá para aumentar? Tá mesmo? Tá mesmo? Tá aqui, ó. Valor menos 1, sinal menos quantidade 1. Isso aqui já é um valor, então o termo é menos 1, é um termo negativo. Valor menos 2, o termo é menos 2. Aqui. Valor menos 14, o termo é menos 14. Termo nulo. O termo nulo é o zero. O zero não tem sinal. Na verdade, você pode escrever ele com ou sem sinal. Então pode escrever mais 0, ou menos 0, ou 0. Quando a gente está juntando sinais, eu posso fazer dessa forma. Escrever com sinal de mais, com sinal de menos, ou sem sinal. 0 é o termo nulo. Quando a gente está juntando sinais, ele não faz diferença na expressão. Termo duplo. Termo duplo são 2 termos com a mesma quantidade e sinais diferentes. Exemplos. Termo duplo mais ou menos 3. É o mais 3 e o menos 3. Então,
aqui tem dois termos, ó, com a mesma quantidade e sinais diferentes. Então aqui é o termo duplo. Aqui, termo duplo mais ou menos 1. Tem dois termos aqui. A quantidade permanece 1, que muda o sinal. Aqui, então aqui tem o mais 1 e o menos 1. Termo duplo mais ou menos 7. Nós temos dois termos aqui dentro do termo duplo. Duplo. A quantidade é a mesma, 7. Aqui, 7, 7. O que muda é o sinal. Aqui é o mais 7 e aqui é o menos 7. Vamos avançar. Termo simétrico. Termo simétrico é um outro termo que tem a mesma quantidade e sinais diferentes. Esse termo simétrico tem que ser calculado. Tá? Notação. No nosso curso, a gente vai chamar de S de T, que é simétrico do termo T. Como é que a gente vai calcular isso aqui? O cálculo. Simétrico de menos T. Simétrico só é manter a quantidade e trocar o sinal. Então, simétrico de menos T vai ser mais T. E o simétrico de mais T vai ser menos T. Vamos para as propriedades. O simétrico do simétrico de um número. Bom, como é que a gente vai calcular? Simétrico de n, n não tem, está sem sinal, é positivo. Simétrico, troca o sinal. Então, simétrico de menos n vai dar. Simétrico de mais n vai dar. Deixa eu botar aqui bonitinho. Como esse n está sem sinal, ele é positivo. Tá? Simétrico de mais n, troca o sinal, fica menos n. Aí repete o resto. Agora eu vou fazer o simétrico de menos n. Como é que eu faço? Repete o n, que está aqui, e troca o sinal. Isso aqui é negativo, fica positivo. Então, o simétrico de menos n deu mais n. Que eu posso escrever, se eu quiser, sem o sinal, quando é positivo. Então, dá n. Ou seja, o simétrico do simétrico de qualquer número é o próprio número. É o que está dizendo aqui. Vamos aqui embaixo. Menos o simétrico de n. Aqui é o seguinte, ó. Esse n está sem sinal, é positivo. O que eu faço? Esse sinal de menos, repete ele aqui e calcula. Simétrico de mais n é menos n. Aí deu esse BO aqui, ó. Ficou dois sinais iguais para juntar. Sinais iguais dá sempre... Isso, garoto, positivo. Então, menos n vai ficar mais n. Quando o termo é positivo, eu posso escrever com ou sem o sinal. Então, eu posso escrever n. Resumindo, o simétrico menos o simétrico de qualquer número é o próprio número. É isso. Tem exemplo? Tem mesmo. Calcule simétrico. Simétrico de 1. Resposta. Coloca aqui o 1, né? Eu só posso calcular simétrico de termos. Termo tem que ter sinal, não tem sinal. Todo número sem sinal é positivo. Então, simétrico de 1 é o simétrico de mais 1. Para calcular o simétrico, repete a quantidade e troca o sinal. Então, o simétrico de mais 1 é menos 1. Termo negativo, menos 1. Aqui, tem esse termo aqui, ainda não é um termo, né? Que é calcule o simétrico. Então, vamos lá. Coloca S, pega a pergunta e joga aqui dentro. Bom, tem que transformar isso num valor para ser um termo. O valor tem que ter sinal e número, que tem vários sinais. Então, primeiro vamos lá juntar os sinais. Juntando todos os positivos vai dar positivo, que está aqui. Juntando os negativos, conta quantos tem? 1, 2, 3. Que é ímpar. Quantidade ímpar de sinais negativos dá sempre negativo. Então, esses termos todos viraram esses dois. Agora, bora juntar esses dois termos. Sinais diferentes dá sempre negativo. Então, isso aqui vai dar negativo. Repete a quantidade, né? 5, 5, 5. Aí ficou o simétrico de menos 5. Agora sim, nós temos um valor que é um termo. Simétrico de um termo, repete a quantidade e troca o sinal. Isso aqui é menos, aqui vai ficar mais. Então, a resposta disso aqui é o termo mais 5. Esse outro aqui. Valei-me o simétrico do simétrico do simétrico.
de menos 3. Atira, covarde. Vamos lá. Vou pegar aqui o lápis. Como é que eu calculo isso? Vou calcular esse simétrico aqui, ó, que está aqui dentro. O valor, o termo é menos 3. Simétrico, repete a quantidade e troca o sinal. Então vai ficar mais 3. O resultado disso aqui tudo, tá? Aí eu vou tirar daqui o simétrico de mais 3. Simétrico, repete a quantidade, 3, e troca o sinal, vai ficar negativo. Disso aqui eu vou tirar o simétrico, tá? Simétrico de um termo, repete o termo, vai dar 3. Vai dar 3 e troca o sinal, negativo fica positivo. Então simétrico disso aqui tudo deu mais 3, conforme... Essa parte não risca não? Ah, não. Tá. Conforme está aqui na resposta. Então como ele fez aqui, pegou o simétrico. Deixa eu apagar que tem muita coisa. Ele pegou o simétrico de menos 3, calculou, troca o sinal, dá mais 3. Aí disso aqui eu calcular o simétrico de mais 3, repete a quantidade, troca o sinal, dá menos 3. E disso aqui eu calculo o simétrico. Então simétrico do simétrico, o simétrico do simétrico do simétrico, blá, 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 blá. Até enrolou a língua, tá? Aqui no final, repete a quantidade, 3, e troca o sinal. Então simétrico de menos 3 dá mais 3. Então isso é a resposta desse trem todo aqui. Tem mais? Tem mesmo. Vamos lá, tira, covarde. Termogébico. Termogébico, no nosso curso, é quando tiver letra. Mamão com açúcar, simples assim. Viu uma letra, termogébico. Por quê? Porque sim, aceita que dói menos, é regra. Elementos de um termo simétrico. O sinal, que a gente vai chamar de S, que é o sinal do termo. O coeficiente da variável, é o coeficiente do termo, na verdade. O coeficiente da variável é o nome mais técnico, que a gente vai chamar de C. É o número que está multiplicando a variável, é o númerozinho que vai estar do lado da letra. A variável, que a gente vai chamar de V, é a variável, que no nosso curso serão letras. Vamos para os exemplos. Exercício 1. A. Então, o termo que tem a variável A. Tem que identificar os elementos. Lembrando, são 3 elementos: sinal, coeficiente e a variável. Bom, primeiro, tem que ter sinal. O A tem sinal? Não. Todo número sem sinal é positivo. Tá com mais aqui. Tá aqui. Coeficiente. Tem número multiplicando A do lado do A? Não tem. Sempre que não tiver número do lado da variável, esse número vai ser 1. Por quê? Porque sim, aceita que dói menos. Então aqui na frente do A tem o número 1, que eu já coloquei ele aqui, ó, que é o coeficiente. A variável é o A. Então repete o A. Então, viu uma variável sozinha, sem sinal, coloca o a mais, que é o sinal, e coloca o 1, que está multiplicando a variável. Então, sinal, coeficiente e variável. Agora vamos aqui na resposta. O sinal é positivo, está aqui. O coeficiente é 1, que é o número que está multiplicando a variável. E a variável é A. Realmente está aqui o A. Então isso aqui está resolvido. Os 3 elementos desse termo algébrico: sinal positivo, coeficiente 1 e variável A. Exercício 5. O termo mais 2A, que é mais 2 vezes A. Vamos para os elementos. Aqui. Tá. Sinal positivo. Então o sinal vai ser mais. Coeficiente é o número que estiver do lado da variável, 2. Então o coeficiente vai ser 2. A variável, você vai ver a letra A. Então variável tá errado aqui. Não é 1, é A. Deixa eu corrigir aqui. Pera aí, pessoal, que deu capim na palheta aqui. Esse aqui é o exercício 2. Tá errado. Tá errado. Quem sabe faz ao vivo, por isso que eu gravo. Corrigir aqui na postura de vocês. A variável não é 1 não, seu jumento. É A.
Tira, covarde. Cadê? Esse é o exercício 5. Quem sabe faz ao vivo. Por isso que eu gravo. Já tá lá na postura de vocês corrigido. Aqui não é o não, tá? É a variável é o A. Tá aqui, ó. Cadê? Tira, covarde. Aqui, ó. A variável é o A. Então aqui não é é A, que é a variável desse termo. Na postura de vocês já corrigi. Bora avançar. Exercício 10. Menos A3. Aqui tem um macetezinho, tá? Que a gente vai fazer. Olha. Ele só trocou. O sinal tá na frente. Aqui, ó. Vou botar aqui o lápis. Igual. Tá aqui, o sinal é menos. Então, menos. Aí depois do sinal tem A3, que é A vezes 3. Como é uma multiplicação, eu posso trocar os coeficientes, eu posso trocar os fatores de lugar. Então, em vez de ser A3, pode ser 3A. 3A. É só para identificar sinal, coeficiente e variável. Aqui também é a mesma coisa, só que tá sinal, variável e coeficiente. Beleza. Agora identificamos, transformamos isso nisso. Vamos lá. O sinal é negativo, que está aqui, olha já. O coeficiente é 3, que está aqui, olha já. E a variável é o A, que está aqui, V igual a A. Então, é isso. Mamão com açúcar. Atira, covarde.